Quem definiu quem você é? Porque às vezes a gente se define a partir do sofrimento que a gente carrega, a partir de uma comparação que fizeram, a partir de uma ferida, a partir de uma fala de alguém, a partir de tanta mentira. E você não é seus erros, você não é as suas feridas, você não é o que disseram que você é, você não é aquilo que compararam com você. Tem um princípio para a gente começar a conversar. Tem um princípio. Está em Gênesis, tá? Quando Deus criou a mulher. Mas está na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Então guardem isso que eu vou dizer a vocês. Antes, está escrito lá, da criação do mundo, guardem isso para sempre no seu coração. Deus sonhou com você. Isso é uma coisa tão extraordinária. Quero para a gente deixar a gente não permitir que nada te abale. Porque você pensa, eu fui sonhada, desejada, querida e sou amada. Um pai me quis para sempre. Então, às vezes, a gente não tem muita dimensão que a gente foi criado para sempre. Para uma vida que é eterna. E a gente fica só na subsistência e esquece da eternidade. Então imagine que ele olhou para você, sonhou com você, programou aquilo que você vai fazer, que você vai ser feliz, te soprou e disse, bem-vinda à vida. Esse é o nosso princípio. É de lá que a gente veio. Mas aí, nós estamos inseridos no mundo. E o pecado entrou no mundo. E com isso todas as suas feridas. E aí a gente está no mundo vivendo o que muitas vezes o que o mundo determina e não de acordo com aquilo que eu sou. Nós perdemos a nossa identidade no mundo, fala a verdade. A gente olha o Instagram e fala aqui, ó, mas isso aqui que é vida, isso aqui que é mulher linda, olha os padrões hoje. E a gente se compara e fala, eu não sou nada. E arrasta pelo mundo uma estima baixa. Brigada com o corpo, brigada com o que o outro comparou. Sempre achando que você não é suficiente. Ó. Buscando fora de Deus aquilo que Ele já te deu. Mas perdemos a consciência disso. Perdemos o nosso ponto. E se a gente só se entende a partir de Deus e mais nada. E é tão interessante, né? Que o evangelho de Lucas é o evangelho das mulheres, né? É Jesus com as mulheres, né? E a gente vai encontrar no evangelho Jesus conversando com tantas que estavam esquecidas, ignoradas, abandonadas. Jesus restaurando tantas mulheres. Jesus pegando aquela mulher adúltera, cuidando dela, não condenando e falando com ela, vá, não peque mais. Colocando as mulheres de pé, redevolvendo a dignidade, restaurando a vida, mostrando a missão e falando, vá. E aí a gente está inserido no mundo e às vezes nós estamos tão perdidas em nós mesmas, com tanta coisa que o mundo te traz, tanto ruído. E às vezes a gente não percebe a presença de alguém que nos vê. Lembra da samaritana? A samaritana, quando vai buscar água, não era sede que ela tinha, não, de água, não. Ela tinha sede de amor. Ela tinha sede de ser reconhecida. Ela tinha sede de ser amada. Porque é assim. O que é o desejo de todo ser humano? É ser amado, reconhecido, querido, desejado. Esse é o sonho. E se a nossa vida não for pautada no amor incondicional, nós não andamos. E ela vai lá buscar água com o cântaro dela. E quem que está sentado lá? Esperando ela? Jesus. Como ele hoje está aqui sentado te esperando. A partir da sua dor, a partir do seu sofrimento, a partir da sua angústia, a partir daquilo que está te incomodando,
É lá que ele está. E é então interessante que Jesus sabia tudo da vida daquela samaritana. Tudo. E mesmo assim ele permaneceu. E mesmo assim ele escutou. E mesmo assim ele revelou para ela que o amor que ela buscava não era entre os homens. Já estava no 5º marido. Não era lá. O seu desejo de amor é um amor incondicional. Não é um amor que fala, se você ficar loura, eu caso com você. É o amor que nos ama apesar da gente ser morena. Compreendem? É diferente. Então imagina, hoje Jesus permite vocês aqui reunidas para se colocar diante dele e responder quem você é. Quando ninguém te vê, quando você está sozinha, quando você está nua, quem é você? Quando você não tem que agradar a ninguém. Então pare e pensa na sua vida. Quanta coisa você está fazendo para agradar o outro? E esquecer do único que a gente tem que agradar na vida, que é Deus. Quanta coisa você está passando em cima de você mesmo que você perdeu a sua identidade. Quanta coisa você está se submetendo porque você acha que é isso mesmo que tem que ser. Esqueceu quem você é. Perdeu a noção da sua dignidade de mulher. Daquela que ele sonhou. Quando Deus cria mulher, ele não cria do pó. Podia ter criado. Ele não criou da cabeça de Adão. Ele não criou dos pés para ser dominado. Nem de cima para gemandar. Mas criou do lado. Porque a nossa vida com um companheiro é comunhão. É para complementar. É isso que o Pai olha e deseja quando a gente faz a opção pelo casamento, por amar, por ser amado, por construir uma família. Mas nós não somos definidos só porque casamos ou porque temos filhos. E são outras missões que a gente abraça. Independente de tudo isso, existe uma missão muito maior. Quando a samaritana escuta e conversa com ele e que o vê, imagina, ela chegou ali igual uma mendiga. E ela saiu como uma testemunha. Porque depois que você for olhada por Jesus, você será testemunha. Depois que ele te olhar nos olhos e te quebrar de amor, você vai ser testemunha disso, você não vai conseguir guardar isso nunca mais dentro do seu coração. Nunca mais. Então vocês imaginem o que foi para aquela mulher quando subiu lá. Tanto que ela deixou o cântaro lá. Ela não levou o cântaro. Porque aquilo ali era só algo que ela carregava. Não precisava mais. O que você precisa deixar hoje? O que na sua vida hoje você carrega como um peso? Ou como uma bengala? Por que você ainda não assumiu o seu papel de filha amada? O que hoje o mundo te olha e você se sente encolhida? Estica o peito, levanta o ombro e fala, sou filha e filha amada. Não é qualquer filha. E é tão lindo isso porque Deus não chama multidão. Vocês são muitas. Mas ele não chamou multidão, ele chamou pessoalmente. Porque ele não ama a multidão, o amor dele é pessoal. Intransferível. Já pensaram nisso? Tem alguém que me ama de uma forma pessoal. Ele me olha nos olhos. Você caminha tendo a consciência que Deus tem o olhar voltado somente para você? Você já parou para pensar isso? Isso é uma coisa extraordinária. O dia que você levantar pela manhã, caminhar e falar, tem alguém que me acompanha. E esse olhar não é um olhar para me julgar, é um olhar para me amar. Ele me ama. Vocês têm que falar isso para vocês. Eu sou filha amada de Deus. Ponto. Quem será capaz de destruir essa mulher? Ninguém. Ninguém. O dia que vocês tomarem consciência, eu já falei isso com vocês, que nós somos filha de Deus, nós vamos ser insuportáveis. Que nós somos filhas do Altíssimo. Então vocês vão parar de mendigar amor. Porque vocês não são nenhuma metade perdida pelo mundo. Quando alguém pergunta, você encontrou sua alma gêmea, sua cara metade? Fala, não perdi nada, ué. O que você perdeu? Eu não sou um pedaço procurando um outro pedaço. Deus te fez inteira. Para encontrar alguém inteiro, que tem consciência disso. Eu não preciso
O outro não é responsável pela minha felicidade. Eu sou responsável pela minha felicidade. O outro complementa, o outro acrescenta, mas ele não é o dono da minha felicidade. O dono da minha felicidade é Deus. E ponto. Guardem isso. O dia que vocês entenderem isso, vocês passarão pelos fracassos, pelas traições, pelos abandonos, e vocês não estarão no chão. Porque tem alguém que vai te levantar. Porque ele te ama. Compreendem? E isso tem que ficar tão agarrado no coração de vocês. Essa tem que ser a maior verdade que vai te carregar. Porque essa tem que ser o centro aonde eu me sustento. Porque a hora que vier o sofrimento do mundo, as decepções, eu não caio porque eu estou centrada naquele que é o meu sustento, a minha fortaleza, o meu amor. Ele é aquele que eu grito, Jesus, ele fala, oi, tô aqui. Isso é absolutamente extraordinário, um Deus desse. Que caminha conosco, que está atento à sua menor necessidade, ao seu menor desejo, ele está ali. Então como é que o mundo pode te definir? Como é que o seu sofrimento pode te definir? Como é que pode dizer se você é uma mulher forte ou fraca? A mulher forte é a mulher de joelho. Você quer andar, ajoelha. Deseja alguma coisa, ajoelha. E você verá quem é capaz de segurar uma mulher que reza. Ninguém. Dia que vocês descobrirem o poder do joelho de vocês. Dia que vocês descobrirem o que vocês podem fazer através da oração. Vocês não tomarão nunca mais o remédio para dormir. Nunca mais terão uma coisa chamada ansiedade. Nunca mais. Nunca mais. Porque tudo vocês vão contar com o único que resolve tudo. O nome dele é tão simples, mas é tão doce. É Jesus. Tem nome mais doce do que esse? Não tem. Imagina quando ele encontra Madalena, destruída, desprezada pelo mundo, enlouquecida com tanta coisa. Como é que ele restaura a dignidade de Madalena, põe ela de pé. Quando Madalena chorava sobre o túmulo, e às vezes vocês estão chorando diante de cada coisa que vocês estão chorando, que já acabou. Ela escuta alguém chamando ela pelo nome, gente. Imagina Jesus quando chama o seu nome. Imagina quando ele fala, quando ela escutou ele falando, Maria. Ela sabia que era ele. Maria. Hoje ele te chama pelo nome, ele te chamou aqui. Para te olhar no olho e falar, por que você está batida? Por que você está destruída? Quem é que está tendo poder de destruir uma filha de Deus? Qual situação está te podendo colocar assim? Que poder você está dando para o outro para te destruir? Presta atenção nisso. Se arruma, fica linda, maravilhosa, insuportável, acabou. É assim mesmo. Mas você não está assim meio sofrida? Tô, mas continua maravilhosa, entendeu? Não é simples derrubar um filho de Deus, não é? Não podem. Então vocês imaginem, a testemunha da ressurreição, claro que eu acho que a primeira testemunha da ressurreição foi Maria, mas ele foi Madalena, não foi um homem, não foi um sacerdote, não foi um ancião, alguém importante, foi uma mulher. Olha que coisa extraordinária. Extraordinário. Ela foi a testemunha dele da ressurreição. Foi aquela rejeitada lá que ninguém ligava. Ele pôs ela como testemunha da ressurreição. O projeto que Deus tem para cada uma de vocês, mulher, é algo escandaloso. Nós é que colocamos Deus dentro do ateliê. Fechamos Deus. Então, vou explicar para vocês que existe uma mulher para nos ensinar, né? Que é Maria, né? O que ela quer nos dizer, né? Quando o anjo chega para fazer um anúncio a ela, era importante estar descrito que ela era uma menina pobre, simples, casada com José. No casamento judaico, já tinha o contrato feito. A mulher só ia morar com o homem quando ele construísse a casa. Hoje a gente vive de tanta... A gente hoje é um ser tanta mendigância que a gente aceita qualquer lugarzinho para morar. Né, gente? Não, mora na casa de sua mãe, querido, porque o amor é maior. Até que dia? Antes as mulheres esperavam construir a casa
Depois que ela ia. Mas como nós estamos perdendo a noção de quem somos, a gente aceita qualquer nada e acha que tá bom. Vocês vão aprender que existe um nível mais alto. Por que eu estou falando isso? Porque o acontecer de Deus precisa de vida concreta. Precisava da vida de Maria, tinha uma história, tinha uma menina. E ele fez uma proposta para ela, como ele faz todos os dias para vocês. Só que a gente não escuta. A gente não presta atenção. Quando o anjo chegou, Maria estava em oração. E isso é a primeira coisa que a gente tem que ter na vida. Como é que eu vou ser uma mulher transformada? Como é que eu vou ser uma mulher resgatada? Uma mulher que vai ter a sua dignidade de novo restaurada? O dia que eu aprender a ter vida de oração. E eu tenho que ter uma coisa que chama perseverança. Eu tenho que rezar todos os dias. E mesmo que a sua agenda seja lotada, você tem que ter um horário que é só você e Deus. Guardem isso que eu estou falando com vocês. Você precisa de um horário que seja só você e ele, mais ninguém. Então a primeira coisa é a vida de oração, para que eu possa encher o meu coração. A nossa alma não se alimenta de nada que não seja palavra de Deus e Eucaristia. Nós precisamos da palavra e da Eucaristia para poder alimentar a nossa alma. A alma é incorpórea, então ela não se alimenta de comida. E é corpo e alma. Se a gente não alimenta a alma, a gente vai estar sempre cansada. Ó vida, ó céus, ó luta. É preciso estar de pé, mas quem te coloca de pé é o seu alimento espiritual. Então Maria estava rezando. Deus precisa da sua vida para o acontecer dele na história. Sem a sua atitude, não tem jeito. E vocês imaginem, vocês como mães, como esposas. Filó não tem hora para rezar, tem, enquanto a casa dorme. Porque depois que o menino deu o primeiro grito, mãe, acabou o dia, ok? Então eu falei, mentira, tô não. A mãe tem que desdobrar em 1000, né? Então enquanto a casa dorme, acorda antes. Acorda antes, o momento é seu e dele. Porque se a mulher não estiver abastecida, a mulher é uma coisa tão extraordinária que se a mulher estiver bem, a casa está ótima. Marido vai bem, os meninos vão bem, as plantinhas estão boas, o cachorro está ótimo. A mulher deprime, a casa adoece, a flor morre, o cachorro adoece. Estou falando mentira? Tô não. Não é que todo mundo depende da mulher, é uma coisa surreal. A mulher dá conta de fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo. É só vocês lembrarem daquele desenho animado, Os Incríveis. Tem uma cena extraordinária. A mulher é elástica, ela segura os meninos brigando debaixo da mesa, embala o menino no carrinho com o pé e pede ajuda pro marido. O marido saindo de terno, grande, com a pasta e a cabeça desse tamanhozinho. Ela fala, me ajuda? Ele olha e fala, o que foi? Ela fala, pode ir embora. Ele não consegue ver a cena. Ela fala, pode ir. Então vocês já aprenderam que muitas coisas são vocês mesmos que vão resolver. Mas se vocês não estiverem bem, abastecidas, alimentadas na alma, sabendo quem vocês são todos os dias, lembrando e pedindo a Ele, me ajuda na missão de ser esposa, ser profissional, de ser mãe, de criar aqueles que o Senhor me entregou, entregar e criar para o Senhor, não para o mundo. Criar família cristã não tá brincadeira. É andar dentro do barquinho a remo, andando cruzando com os transatlânticos em alto mar. Por que não afunda? Porque Deus e Nossa Senhora estão juntos, não afundava. Não é brincadeira. Então, a mulher precisa estar presente diante de Deus, vivo. Então, vocês não vão rezar deitada, coberta e no escuro. Levanta, ajoelha, acende uma vela e fala, Jesus, eu creio que o Senhor está aqui. Eis-me aqui para cumprir o dia de hoje. Só por hoje, me ajuda a não pecar. Me ajuda a fazer a vossa vontade. Me ajuda a ser mulher. Me ajuda a ter vida de oração. Me ajuda a perseverar. Não é rezar hoje, o fim de semana inteiro, e amanhã esquecer que tem que rezar. É todos os dias. Não tem outro assunto. É todo dia. Me ajuda, eu preciso de sabedoria. Então Nossa Senhora ensina que primeiro ela estava em oração. E porque ela estava em oração, ela escutou. O anjo fez a proposta. E ela disse para o anjo, eu não sou capaz de fazer isso que ele está me pedindo, hein? Eu nem conheço o homem. Como é que você é mãe do Filho de Deus? Pode imaginar? Não gosto nem de imaginar escutar uma proposta dessa.
Ela era uma menina, mas ela teve completa honestidade e verdade diante de Deus. Então não esconda diante de Deus aquilo que você é, que Ele já sabe que a gente não é nada. Então já sabe. Não adianta maquiar diante de Deus e falar, olha como é que eu tô bacana, passar filtro. Ele nos conhece. Fala, Jesus chegou, eu cheguei aqui, miserável, não sirvo para nada, mas só está me pedindo tal coisa. É para fazer? Então só me dá a graça. O Senhor encaminha e me ajuda a cumprir a sua santíssima vontade. Mas sejam honestas diante de Deus. Não coloque diante dele aquilo que vocês não são capazes. E aí, quando Maria escuta tudo, que o anjo explica tudo, ela entende aquilo que eu falei com vocês. Nós trancamos Deus dentro do nosso ateliê. Nossa Senhora compreende que a vida dela tinha Deus tinha uma promessa, algo para a vida dela, muito maior que ela podia imaginar. Imagina, ali, aquela hora era a promessa de ser mãe do Filho de Deus. Ela virou mãe de toda uma humanidade. Imagina. Então, às vezes, a gente coloca Deus no nosso ateliê, não temos noção do que Deus quer para a sua vida. Mas a gente programa, eu quero isso, isso, isso e isso. Ai, se Deus sair da linha. Então, eu falei, mentira? Eu não. Estou de mal de Deus, nem sei se eu volto mais na igreja. Ó, quem está perdendo? Você. Só, né? Então, experimenta se colocar à disposição dele e falar, a minha vida pode estar reservada para coisas tão maiores. Guarda uma coisa que eu vou dizer para vocês. Nossa Senhora deu o salto da confiança. Por quê? Porque ela sabe, eu gostaria que vocês guardassem isso. Deus é o parteiro da sua história. Deixa você nascer para Deus. Deixa Deus fazer da sua vida o que Ele programou e não o que você acha que você sabe. Senão a sua vida não cresce, não floresce e você sempre arrasta aquilo que você não é. Ele é o parteiro. Deixa Deus ser Deus na sua história. Deixa Deus pegar a sua vida e fazer daqui uma obra de arte que o pessoal vai olhar e falar, uai, mas como? Você é fulana? Uai, mas não é possível. É possível. Quem fez isso tudo? Deus. Mas por causa de que ele fez? Uai, porque eu me coloquei à disposição dele, ele faz o que ele quiser. Ele vai ter alguma coisa ruim? Vocês acham, de verdade, que ele vai escolher alguma coisa ruim? Pode ser difícil, né, gente? Porque ele não esconde também, que não é fácil, não. Mas vai ser ruim? Não, porque a vontade de Deus é perfeita. Você crê nisso de verdade? Crê? E por que vocês estão se arrastando até hoje, chorando atrás de um homem que não está querendo vocês? Presta atenção. Ou um marido que entrar na vida de vocês, ou um namorado, ou um noivo, ama vocês como vocês estão, de verdade, cuidam de vocês, mas não se arrastem, não mendiguem sentimento daquele que não os quer. Guardem isso. Deus não te criou para ser objeto de nada. Você não foi criada para ser objeto, guarda isso. Você foi criada para ser filha e filha amada. O seu valor não está na sua conta financeira. Não está na sua beleza externa. Aliás, quem tem um salão de beleza só tem um nome, você sabe? Vocês sabem quem tem salão de beleza? De graça, vocês conhecem? Tem um salão de beleza maravilhoso? É Jesus. E tem um salão de beleza absurdo. Vá lá. É só visitar ele mais vezes. A pessoa vai te olhar e falar, mas engraçado, você tá diferente. Fez alguma plástica? Fala, fiz. Do coração. Vá visitá-lo várias vezes. E leve seus filhos várias vezes. Falou, mas ele é um neném. Vai lá e fala com Jesus, aqui o menino que você me deu. Cuida dele pra mim. No dia seguinte volta de novo, fala que eu trouxe ele de novo. E conta pro menino que tá lá escondido, prisioneiro de amor. Fala, meu filho, que existe um Deus que nos ama tanto, 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 que não quis ir embora. E ele é prisioneiro de amor. Isso eu tô falando, foi eu que tô inventando, não. Conhece a história de Irmã Amália aqui em Campinas? Nossa Senhora das Lágrimas? Alguém já leu, já estudou? Jesus guardou as lágrimas da mãe dele por 20 séculos e disse, tudo que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, a frase é dele,
eu sou obrigado amorosamente a conceder. Ó, nós estamos perdendo essa chance. E quem ditou o terço foi Jesus, por isso que ele é rápido, né? Tudo que Jesus ensina é rápido, porque é homem, né? Essa vantagem eles têm. Tudo é prático. A gente fica, né, contando muita história. Ele é prático. Tanto que quando Nossa Senhora aparece para entregar o terço para ela, que é a coroa, ela fala, como rezar o meu filho já ensinou. Super simples, não deve dar 7 minutos. Mas é homem, entendeu? Essa parte ele brilha, né? Fala a verdade. Prático e objetivo. Mas lá Jesus fala para a irmã Amália, eu vou escrever uma carta para os pais de como educar seus filhos. E aí tem a carta lá no livro, mas o resumo da carta é isso. Traga seus filhos aqui no Santíssimo várias vezes para me educá-los. Por que Jesus fala isso? Jesus fala para o místico que só da gente chegar lá no Santíssimo, só você chegar e falar, oi, não posso ficar aqui, só te dar um beijo, tô correndo hoje. Ele fala, o que eu faço na sua alma, só de você chegar, somente o Pai e o Espírito Santo saberão. Só. E a gente perde tempo. Vai lá visitar. Vá várias vezes. Ele não é o seu amor, ele não é o seu sustento, ele não é a sua fortaleza, ele não é o nosso refúgio. Acontece alguma coisa e não corre para poder falar com quem? Com ele? É com ele. Porque ele pode tudo, ele que nos consola, ele que nos põe de pé, ele que nos acalma o coração, ele que fala, não preocupeis, não tenhais medo, não tenhais medo, eu estou aqui. É ele que é a nossa segurança. Então aproveitem, vá lá, mas aproveitem para levar os meninos. Fala, vem cá mostrar para o senhor, mostra para os meninos. Nós temos que aprender a educar os filhos diante de Deus, e não é brincadeira. Nós estamos num mundo que não está fácil. Não está fácil. Então, se a gente não fortalecer, o que é uma mulher forte? Não é que não chora. Mulher forte é aquela que sabe que é fiel a Deus e que Deus vai responder, seja o que for que você está esperando. Aquilo que você entregar ao Sagrado Coração de Jesus e colocar dentro do coração dele, quando que vai se perder? Nunca. Qual oração sua que não é escutada? Nenhuma. Então nós temos que aprender com Maria tudo isso que ela vivia. A oração, ela deu o salto da confiança, ela entregou a vida dela, deixou Deus ser parteiro da história dela. Ela caminhou, ela obedeceu, ela ouviu, ela viu e guardou e meditava as coisas do coração dela. Maria conheceu a palavra. Aí vocês ficam pensando que quando Maria chegou na casa de Isabel e que ela canta o Magnífica, quando é que cada um de nós vai cantar o Magnífica? O que Maria cantou? Tudo que Deus fez na vida dela. Quando é que vocês vão cantar as misericórdias de Deus na sua vida? O dia que você entender que você tem uma relação eu e um tu. É um vivo diante de um vivo. O dia que você permitir que Deus vire a sua vida do avesso e revele a sua identidade e te ponha de pé, você cantará as misericórdias de Deus, como Maria cantou. Mas enquanto você achar que você não é digna, mas eu não sou digna de ser amada por Ele, eu não sou digna, para com essa síndrome. E fala, eu não sou digna, mas Deus é. O que está escrito no Evangelho? Deus é? Deus é o quê? Amor, está escrito na palavra de Deus. Então ele não consegue outra coisa senão amar. Então Deus não nos ama porque você fez uma coisa boa. Deus te ama apesar de qualquer coisa. Ele te ama porque ele só sabe amar. E o nosso DNA é de amor. O dia que a gente entender que nós somos filhos, todas as nossas atitudes e o nosso rastro no mundo terá que ser de amor, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Então Deus, o nosso processo de conversão ele é muito lento. Porque nós vamos entender que quando Jesus fala, sede misericordiosos como o vosso Pai é, sede compassivos como o vosso Pai é. Está escrito na Bíblia 12 vezes que Jesus sentiu compaixão. Ele via aquele povo como ovelhas sem pastor e ele sentiu compaixão. Nós não temos compaixão, nós temos competição. Estou falando mentira? As mulheres, então, uma coisa surreal.
competem o tempo inteiro. Por tudo, até pelo sofrimento. Alguém fala que tem uma dor, a outra fala que você não sabe da minha dor. Tá falando mentira? Então não, gente. É surreal. Nós temos que aprender a ser o inverso. Pedir a Ele, me dá um coração como o seu. Me ajuda a entender que ela é minha irmã que está sentada do meu lado. Me ajuda de verdade a sofrer com ela, ajudá-la a sair disso, fazer ela abrir os olhos e falar: minha filha, você não foi determinada para isso, sua vida é muito além disso. Isso aqui nós vamos passar. Por quê? A coisa não está acabada. Madalena achou que estava tudo acabado. Jesus chamou e o horizonte se abriu. Tinha um futuro. E às vezes a gente está chorando diante de uma situação que a gente acha que acabou, não tem mais possibilidade. E Deus mostra, fala: nem comecei ainda. Vou fazer somente aquilo que você permitir que eu faça. Entrega, aprenda, tira a rédea da sua mão. Nós mulheres queremos ser controladoras demais. Queremos controlar até Deus. Observe as nossas orações. A gente quer controlar Deus. Então só faça isso. Ó, então você faz, você já sabe. Aprenda a se entregar diante dele e falar: eis-me aqui. Eis-me aqui, o Senhor me chamou à vida. E até agora, seja 30, 40, 50, 60, seja quanto tempo você já caminhou, fala: até agora eu caminhei sem essa consciência que eu sou sua de verdade. E que isso não é uma ilusão, isso é real. Então faça agora na minha vida, a partir de agora, o que o Senhor quiser. Vocês verão a vida mudada do avesso, mas será extraordinário. Andar com Deus não tem um dia que repete. Nem um dia igual. Não existe rotina com Deus. É extraordinário. Você tem um projeto, ele tem outro completamente diferente. Mas ele é Deus e fará na sua vida e na sua história o que você não tem dimensão que ele pode fazer. Tudo que eu gostaria hoje é que vocês voltassem ao princípio que o mundo te fez esquecer. Porque traição não é brincadeira. Ser traída. Também trair alguém não é brincadeira. Mas Deus nos chama com a vida de fidelidade. A Ele em primeiro lugar. E aquele que a gente escolheu caminhar. Os filhos olham para vocês e vão copiar vocês. A menina e o menino de 3 anos, eles mapeiam vocês. E a menina quer vestir igual a mãe, porque qual a mulher mais bonita do mundo? A minha mãe, lógico. É. E o menino vai procurar quem para casar? A minha mãe. A menina, o pai é o príncipe. E pro menino, a mãe. Tanto que a gente casa, a sogra te ensina exatamente a receita do doce que ele mais gosta. Mas não fica igual. Porque mãe tem uma pitada de amor que mais ninguém tem. Não é verdade? Por mais que você tente fazer, não é igual. Então a menina vai te copiar. E se vocês pararem agora e tiver coragem de olhar como é que vocês fazem, a gente repete tudo que as mães faziam, mesmo que a gente reclamasse. A gente faz tudo igual. Muda uma coisinha ou outra, mas a essência é a mesma. Então, vocês têm que ser testemunhas de fé para os filhos de vocês. Seus filhos têm que ver vocês, na hora de um problema, de uma dificuldade na casa, não desesperando, mas rezando, esperando em Deus. Porque quem tem Deus não desespera, espera. Ajoelha, conta para o Senhor e fala: vamos aguardar. Aonde? Em Deus, Ele fará. Imaginou a segurança de uma mulher dessa? Segurança que vai trazer para a família dela, vai manter essa família de pé, seja lá o que vier, seja lá o que for acontecer. Eu conheci uma mulher, entre tantas, analfabeta, só conhecia os números. Mãe de 4 filhos, pobre, zona rural, muito pobre. E quando eu fui dar a notícia para ela da menininha dela de síndrome de Down, quando chegou para nós desnutrida, última classificação de desnutrição que vocês pudessem imaginar, chegou com um problema de coração muito grave. Melhoramos a infecção, tinha que operar, não tinha jeito, tinha que operar o coração. Foi operada. Pós-operatório dificílimo, compressão pulmonar. Tudo que vocês puderem imaginar, tá ligado no CTI, ela tinha. E eu sentei com essa mãe e falei com ela: hoje é um dia decisivo. Porque ou ela vai responder a tudo que nós estamos fazendo, ou ela vai morrer. Eu não tenho outro caminho com ela.
Essa mulher escutou, estava eu e ela numa sala. E ela falou comigo assim, é só isso, doutora Filó? Ó. Falei, só. Então, eu gostaria que a senhora agora me acompanhasse. Essa mulher ajoelhou, fez o sinal da cruz. E a oração dela foi a seguinte, nunca me esqueci uma vírgula. Jesus, me dê a graça, analfabeta, a mãe. Jesus, me dê a graça de criar uma criança com síndrome de Down, porque as outras que o Senhor me deu são perfeitas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olhou para mim e falou assim, ela olhou para mim e falou assim, doutora Filó, Jesus acabou de curar minha filha agora. A senhora crê? Falei, creio que Deus faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele é Deus. A ciência não tem a última palavra, ela tem limite. A vida é eterna, não tem. Falei. Ela falou comigo assim, nós vamos lá dentro, né, doutora? Vamos. E eu sei que tem um monte de coisa ligada na minha filha, não é? É. Pois é. Mas todos os dias, a senhora sabe, ela falou comigo, a senhora sabe que eu sou analfabeta, né, doutora? Sei. Pois é, mas eu conheço o número. E todos os dias, doutora, a senhora vai diminuir os números daquelas bombas. Lá fui eu entrar com ela. Tudo que vocês imaginaram. Dióxido nítrico a todos os remédios que vocês imaginaram. Um CTI estava ligado, uma criança estava quase que crucificada, com aqueles bracinhos abertos, desnutrida, que era pele contornando o osso. Tô brincando, não. Gravíssima, gravíssima. Todo mundo que olhasse falava assim, morre hoje. Aí ela conversou com a menininha e falou, olha aqui, doutor, tô guardando os números todos, viu? Viu? Dia seguinte eu cheguei, ela falou, viu, doutor, que você já diminuiu os números? Falei, nem vim mais dar notícia, você está sabendo mais que eu nesse caso aqui. Então vocês podem imaginar que nós fomos diminuindo todos os dias os números. Não preciso contar para vocês que essa menina saiu de alta. Sequela, 0. Até eu sair do CTI, que tem 3 anos, que eu continuo no hospital, mas numa outra função, ela ia todos os anos no CTI, e agora eu estava enfrentando um outro problema, porque a menina ficou obesa, né? Ela falava comigo, sabe por que eu volto todos os anos aqui? Para que a senhora nunca desista da missão. É de coragem, né? Coragem. Os aplausos são para essa mulher, né? Que diante do sofrimento, da dor e da última palavra da ciência, ela não aceitou. Dobrou o joelho, clamou a Deus, uma oração simples e direta. E foi ouvida. Porque Deus escuta, Ele vê e Ele faz. Se a gente não atrapalhar. Quando eu conto essas coisas para vocês, é para que vocês tenham firmeza na fé. Porque os filhos vão olhar vocês. E é baseado na fé de vocês que os filhos vão dar sequência. O papel da mulher é algo extraordinário. É a mulher que põe um homem de pé. É a mulher que faz a família virar uma família verdadeiramente cristã. É vocês. Não é outro. Mas eu preciso que vocês caminhem sabendo que vocês não caminham sozinhas. Eu preciso que vocês entendam isso, né? Isso. Essa verdade tem que estar no coração de vocês. Agarrada no coração de vocês. Nossa Senhora é sempre a nossa mãe e sempre a nossa orientadora. Nossa Senhora é a nossa mestra espiritual. Ela já fez o caminho de ser mãe, de ser esposa e mãe do Filho do Altíssimo e de ser a primeira discípula de Jesus. Só ela pode nos ensinar a assumir a nossa dignidade, a nossa identidade, filha de Deus, viver o nosso discipulado e viver a nossa missão como mãe, como esposa, como profissional. Sob o olhar de Deus, a certeza de que a gente quer agradar somente a Ele. Agora eu quero convidar vocês a ficar de pé para a gente rezar. Vocês vão repetir comigo. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de infinita bondade, nesta hora santa, nos colocamos diante de Ti, como filhas amadas, não como o mundo nos definiu, não como as feridas nos marcaram, não como os erros do passado, que tentaram nos aprisionar, mas como Tu nos criastes desde o princípio. Antes mesmo de nascermos, antes mesmo que alguém pronunciasse nosso nome, Teu amor já nos sonhava. Hoje queremos voltar a Teu projeto original. Queremos voltar ao Teu coração. Senhor, muitas vezes esquecemos quem somos. Permitimos que o medo falasse mais alto. Que as rejeições definissem nosso valor. Que as dores nos convencessem de que não éramos suficientes. Mas hoje escutamos novamente a Tua voz. A mesma voz que chamou a mulher samaritana junto ao poço. A mesma voz que chamou Maria Madalena no Jardim da Ressurreição. A mesma voz que hoje chama cada uma de nós pelo nome. Em silêncio, fale seu nome para Jesus. Porque Jesus, nesse momento, Ele pronuncia o nome de cada uma das mulheres que está aqui. Que cada uma de vocês escute, no mais profundo da sua alma, o Teu chamado de amor. Tu nos conheces inteiramente. Conhece nossas lágrimas escondidas, as noites de solidão, as decepções, os sonhos interrompidos, os relacionamentos feridos, as palavras duras que ainda carregamos dentro de nós, as feridas que ninguém vê. E mesmo conhecendo tudo, Tu permaneces diante de nós. Não para condenar, mas para restaurar. Hoje entregamos aos Teus pés todas as nossas dores. As feridas da infância, da rejeição, da comparação, dos abandonos, e as causadas por aqueles que deveriam ter nos amado melhor. Toma, Senhor, aquilo que ainda pesa em nosso coração. E derrama sobre nós o bálsamo da Tua misericórdia. Pai amado, resgata em nós a beleza da mulher criada por Tuas mãos. Que não depende da aparência, da aprovação dos outros. A beleza que nasce da dignidade de ser filha de Deus. Que possamos acreditar novamente que somos preciosas aos Teus olhos. Que possamos caminhar sem medo. Amar sem reservas. Servir com generosidade. Viver com alegria. Senhor Jesus, assim como fizeste com a samaritana, transforma nossas feridas em fonte de vida.
Transforma nossas feridas em fonte de vida. Assim como fizeste com Maria Madalena, Assim como fizestes com Maria Madalena, transforma nossas lágrimas em anúncio de ressurreição. transforma as nossas lágrimas em anúncio de ressurreição. Faz de nós mulheres que levam a esperança, Faz de nós mulheres que levam a esperança, que restauram famílias, que restauram que famílias, sustentam a fé, que sustentam a fé, mulheres que acolhem, mulheres que que acolhem, intercedem, que intercedem, que não se deixam vencer pela escuridão. que não se deixam vencer pelas Mulheres que pertencem inteiramente a Ti. mulheres que pertencem inteiramente a Ti. Então, neste momento, nós queremos renovar a nossa identidade. Vamos repetir. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Eu fui criada por amor. Eu fui criada por amor. Eu fui chamada pelo nome. Eu fui chamada pelo nome. Eu sou preciosa aos olhos do Senhor. Eu sou preciosa aos olhos do Senhor. Eu não sou definida pelas minhas feridas. Não sou definida pelas minhas feridas. Eu não sou definida pelos meus fracassos. Eu não sou definida pelos meus fracassos. Eu pertenço a Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus Cristo. Minha vida tem um propósito. Minha vida tem um propósito. Minha história está nas mãos de Deus. Minha história está nas mãos de Deus. E agora, Senhor, E agora, Senhor, enviamos a Ti nossa vida inteira. enviamos a Ti a nossa vida inteira. Recebe nossos lares, Recebe os nossos nossos filhos, nossos pais, nossos esposos, nossas vocações, nossas vocações, nossos sonhos, nossos sonhos, nosso futuro. nosso futuro. Que tudo em nós proclame a Tua glória. Que tudo em nós proclame a Tua. E quando sairmos deste lugar, E quando sairmos deste lugar, que o mundo reconheça em nossas palavras, que o mundo reconheça em nossas palavras, em nosso olhar em nosso olhar e em nosso amor, e em nosso amor, a presença viva de Jesus. a presença viva de Jesus. Pela intercessão da Virgem Maria, Pela intercessão da Virgem Maria, mulher do sim, mulher do sim, da fidelidade, da fidelidade, da esperança, da esperança, entregamos nossa vida ao Senhor. entregamos nossa vida, Senhor. E todas juntas possamos proclamar: Possamos proclamar: Senhor, eu sou Tua. Senhor, eu sou Tua. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, tu sabes quem eu sou. Conheces tudo que passei, as dores que ninguém notou, as lágrimas que eu escondi. Toma as marcas da infância, as palavras que feriram. Toma os medos mais antigos, os sonhos que se partiram. Toma a culpa que me pesa, a tristeza que me cala, e derrama em minha alma o bálsamo da tua graça. Não vieste condenar, vieste me restaurar. Não olhaste para a queda, vieste me levantar. Senhor, eu sou tua, minha vida é teu lugar, minha história está em tuas mãos. Vem de novo
filha amada de Deus, fui criada por amor, fui chamada pelo nome, preciosa ao meu Senhor. Eu não sou minhas feridas, nem fracassos, nem prisão. Eu pertenço a Jesus Cristo, Ele é minha direção. Se a samaritana encontrou uma fonte em teu olhar,